Bom dia, meus irmãos. Para os que estão chegando, nós estamos em 10 logins até agora. Talvez essa manhã mais fresquinha, né? Nos convida a ficar um tempo mais na cama, estamos no café mais reforçado. Hoje nem o Genivaldo apareceu aqui. É interessante, ele é geralmente o primeiro, né, Laércio, a chegar. Mas o Genivaldo hoje não chegou, não. Deus queira que esteja bem, esteja somente um pouquinho de sono, né? Então, hoje é 14 de outubro, hoje que a minha amada faz 70 anos de idade. Completou setentinha, brincadeira, né, gente? O milagre de Deus, Glória a Deus. aquela mulher, Aleluia. não é verdade? Amanhã, só um passando, né? Amanhã é dia do aniversário do pastor Alain. Eu não lembro quantos anos vai completar, mas é 60 e muitas coisas, né? Então, vamos começar a nossa costumeira reunião de oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Papai querido, como sempre gosto de repetir, não é demais repetir porque é para o meu coração, é, nas primícias desta manhã, esse dia maravilhoso que o Senhor criou, nos deu de presente. Nós, um pequeno grupo ainda, agora 13 logins, estamos aqui reunidos dessa forma virtual para voltarmos os nossos corações num preço de graça ao Senhor, de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento pelo muito que o Senhor tem feito por nós durante toda a nossa história. Eu me lembro agora de louco pela vida da Clarice, né? 70 anos hoje, o Senhor permitiu que ela esteja completando quantas coisas essa mulher já passou na vida. E de todas o Senhor a tem livrado. Como não pensar, ó Deus, como não concluir que todos nós temos uma tarefa, temos um chamado. Ela tem o chamado dela. Eu, meus irmãos, temos nosso chamado, ó Deus. E eu sei que o Senhor tem nos chamado a nos colocar de pé, como o Senhor chamou ali Ezequiel. Filho do homem, ponha-se de pé. E teu Espírito Santo é pôs-se de pé para receber o chamado. Ô Pai, dá-nos esse discernimento, essa compreensão, essa percepção, ó Deus, de que nós não estamos aqui apenas para passar os dias, para acumular ou não riquezas, para ter ou não bens, para ter ou não saberes, diplomas, doutorados, mestrados. Não que seja ruim, mas a nossa chamada é para muito mais além disso. Então, desperta os nossos corações nesta manhã, especialmente para esses que estão conosco aqui e para aqueles que ouvirão ou assistirão esse vídeo quando for publicado, para que teu Espírito Santo nos toque de uma maneira profunda, de uma maneira transformadora, e que a nossa vida a cada manhã não seja mais a mesma, que a gente não retroaja, que nós não, não voltemos os nossos pés pelo passado ou pelo que aconteceu ontem, mas com os olhos fitos no Senhor, alcançamos, prossigamos em conhecer o Senhor, prossigamos em ouvir a tua voz, prossigamos em obedecer a sua voz e que nos coloquemos de pé realmente e não confortavelmente refestelados em nossas cadeiras, nossas poltronas, nossas camas, no sossego daquilo que nós pensamos ter conquistados e estamos numa batalha. Desperta-nos, ó Deus, desperta cada um de nós, que estejamos de pé, sim, para a batalha, porque a luta urge, a batalha urge, a batalha não é só, ou não é contra sangue, contra carne, contra homens, mas é contra principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso. O Pai, dá-nos essa compreensão, não nos deixe
estar dormitando em berço esplêndido, papai. Ô, Pai, precisamos muito da sua misericórdia, do teu toque, Espírito Santo. Espírito, Deus que vive em nós, que segreda os nossos corações e o nosso espírito, a tua vontade, que intercede por nós em nossas orações com gemidos, com sons que nós não podemos traduzir, com sons que nós não podemos entender, mas o Senhor entende, que o Senhor é Deus que tudo sabe, tudo pode, Deus poderoso, único, absoluto, soberano Deus, aquele que só o Deus que pode e merece receber a nossa adoração, não, como eu costumo dizer, não que as nossas orações, a nossa adoração possa acrescentar qualquer coisa à sua glória é absoluta, infinita, nós não podemos traduzir em palavras a infinitude da sua glória, até que enche todas as coisas, como surgiu ali para Ezequiel, também em Apocalipse, através de sons, através de relâmpagos, fogo, rodas, tantas manifestações que apenas tangenciam a nossa compreensão. Que tenhamos, ó Deus, esse discernimento da sua glória, ela é absoluta. Então, orarmos, ao louvarmos, ao cantarmos, é apenas um reflexo daquilo que o Senhor coloca em nós, da sua glória, do teu poder, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Seja com nossas orações, que sejam verdadeiras, que sejam honestas, que não seja para aparecer, mas que revelem aquilo que de fato o teu Espírito Santo está colocando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. Oi, Marielle, bom dia. Bom te ver aí. Ô, Maria, você pode orar? Não mandei você aparecer aí, né? Ou não, Eu tô você dando deve aula ter... aqui na classe, daí até de vir aqui só dar um oi, e o Thiago falou assim: fica aqui perto do celular que eles vão mandar você orar. Então, você vai orar? Pode orar, então? Posso orar sim. Beleza. Seu Jean, o Espírito Santo Você chamou na hora está certinha e tocou o escutando? coração do Thiago. Está me ouvindo bem, Sim. Maria? Marielle, como você Amor, sabe, eu- vocês estão me escutando? Eu não sei se vocês estão me escutando. estou Sim? escutando sim, Ok. Marielle. Uhum. A nossa equipe de Praça de Eté está indo para aí, né? Para Espanha. Sim. A gente está muito feliz de receber eles aqui. Então, ninguém mais apropriado para orar por essa equipe. É com Ok, você, Marielle. ok. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos fala, Senhor Jesus, e a gente sabe, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus relacional e que nos ama. E obrigada, Senhor Jesus, porque como missionário, meu coração se alegra tanto, Deus, quando a gente recebe gente da gente aqui, Deus, e poder compartilhar, Deus, tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa terra. Que o Senhor possa sustentar essa equipe aqui, Deus, que o Senhor possa falar aos seus corações, para que eles também, Senhor Jesus, vejam, Deus, o que o Senhor tem feito aqui nessa nação. Que o Senhor abençoe, Deus, a entrada deles aqui na hora que eles estiverem passando os passaportes com a polícia. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoá-los, para que eles possam, Senhor Jesus, não só servir a nação, mas poder tocar, Deus, ministrar esse povo que tanto precisa do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor está dando o privilégio de cada um deles, Senhor Jesus, de escutar a sua voz e obedecer. E eu peço ao Senhor para que o Senhor sustente esses 8 meninos que estão vindo, Deus, que o Senhor os proteja, os livre do mal, que o Senhor os acompanhe, mas que seja um momento, Senhor Jesus, inesquecível na vida deles, Deus. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, não só usá-los, Senhor Jesus, de uma maneira profunda, mas também marcar as suas vidas, Deus. Eu te agradeço, Deus, por esses valentes que o Senhor levantou. E obrigada também, Deus, pela vide, que tem intercedido, Senhor Jesus, por eles. Obrigada, Senhor Jesus, pelos irmãos que o Senhor tem levantado para apoiá-los economicamente. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque é um privilégio fazer parte, Deus, daquilo que o Senhor nos chamou.
Em nome de Jesus, amém. Tá bem, Marielle. Deus te abençoe essa aula aí. Amém. Graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, me perdoem que foi falha do host aqui, viu? Eu tinha uma crise de tosse e não havia fechado o meu áudio, então ficou ruim. Me perdoem. Bom, só para informação, por que que eu estou dirigindo a reunião de oração? Muitos sabem, né? Eu acho que quase todos aqui sabem que o bonde se submeteu a uma cirurgia mais invasiva para a retirada de uma bolsa no esôfago. Seria via pela boca ali, mas teve que cortar na lateral do pescoço. Como diz, como diz a época do Saulo aí, na tábua do pescoço, né, Laércio? Então foi bem invasiva, mais do que ele se pensava, né? Então ele vai ficar até quinta-feira, se não me engano, internado. Então estamos aqui, né? Com vocês, graças a Deus. Eu, gente, eu acho que acontece com todos, né? Só comigo não, né? Especialmente comigo leigo. A gente prepara alguma coisa, aí chega na hora, Deus fala assim, não, não é isso que você vai falar, não. Então eu também preparei, direitinho, sabe? Eu vou meditar sobre isso, as orações foram nesse sentido. Aí chegou esse texto, Deus falou assim, não, você vai falar sobre isso. Então é isso aí, né, Laércio? É isso aí. Já que o Laércio está tão espontâneo hoje, você vai orar por isso, viu, Laércio? Gente, Amém. as nossas orações vão tangenciar, de uma certa forma, a igreja. Não a igreja denominacional, mas a igreja corpo, né? Igreja corpo. E já que começamos as orações aí com a Marielle, orando, intercedendo pela equipe do Prático, que está a caminho da Espanha, da ITED, né? Vamos lembrar para aqueles que ficaram aqui, né? Laércio, eu temos assim, esse privilégio. Eu falo, meu Deus, é muito generoso comigo, gente. Olha, morar no quintal de uma igreja e ao lado de uma missão, não é para qualquer um, não, viu? Não mesmo, é pura bondade de Deus. Então, mesmo que ele não frequente tanto a, a- os movimentos da ITED, desculpa, da Jocum Cerrado, mas eu estou aqui ao lado, né? Eu acho interessante isso, enche meu coração de alegria, porque quando vai chegando a tardinha, assim, eu tenho câmera aqui no escritório, né? Eu acompanho o exterior aqui do sítio, entrada, tal. À tarde a gente vê o pessoal, as famílias saindo, caminhando, saem da Jucum e descem pelo meu caminho e vão até o final do concreto. Família, gente, é maravilhoso, gente, gente é coisa boa demais. É muito bom, gente, não é, Lars? Eu vejo, gente, são famílias, são pessoas, solteiros, solteiras, que resolveram dedicar parte da sua vida ou a sua vida para missões. Estão aqui se preparando, ou estão aqui é, estruturando para que pessoas sejam preparadas e lançadas como sementes na seara que é grande e que precisa de trabalhadores. Então, Laércio, vamos orar para aqueles que ficaram, ou seja, pela liderança da Jucum, a partir do Lourenço, que é o diretor, né? Aí tem os ciclos de autoridades, né? E por aqueles que trabalham em outras áreas, eu não sei como é que divide esse trabalho aí. Só sei que todo mundo trabalha, né? Tem ninguém É, aqui de camarote, não. Mas a hora que Deus colocar no seu coração, Laércio, pela amém. Jocum Cerrado, principalmente. Amém. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, Senhor. Primeiramente, pelo propósito do Senhor no teu coração, a respeito de cada filho teu, de cada filha, de cada família, pelo sopro, mover que o Espírito Santo do Senhor promove na vida de cada um, a partir da tua graça,
que é melhor do que essa vida, que é melhor, ó Deus, de muita coisa que a gente busca para nós mesmos, mas uma coisa é, Senhor, que quando a gente olha, a partir de nós, primeiramente que a gente veja o propósito do Espírito Santo, Senhor. Quando o Sirlei falava de ver as famílias ali, me veio à memória na época da pandemia. Senhor, que coisa mais triste foi estar aqui nesse lugar, eu e a Marcelina aqui, o dia inteiro, à noite, e raramente a gente via mais alguém, mas não podia. Então, Senhor, as coisas físicas aqui, elas só vão ter algum sentido se tiver pessoas, se tiver família, que é o principal, que é o objetivo, que o Senhor Jesus veio nesse mundo um dia mostrar o propósito do Senhor, né? Então, Pai, em nome de Jesus, todo esse movimento na Jocum, tudo que é feito ali, seja cada dia mais, Senhor, renovado pela Tua vontade, dando saúde física, espiritual para cada irmão ali, a partir do Lourenço, né, como diretor, todos aqueles que ajudam, que trabalham, até as criancinhas, ó Deus, que se envolvem tão cedo, catando um lixo, varrendo uma folha seca no chão. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, perdemos muito tempo, ó Pai, com tanta correria, com tantas coisas, ó Pai, que não nos deixa sentir o Senhor, Pai. Então, oremos sim, Pai, para que todos aqueles que ficaram ali na Jocum, Pai, que eles continuem, ó Deus, num só coração, num só espírito, a Te servir, Pai, orando, intercedendo, sim, buscando mais ainda de Ti, para que as suas vidas continuem no Teu propósito. E junto conosco aqui, Pai, que somos irmãos, somos corpo e precisamos lembrar dele. Fortalece o Lourenço, ó Pai, com a sua diretoria ali, e que ele continue crescendo no Senhor como ele tem crescido, Pai. Abençoe ele e todas as famílias ali, em nome de Jesus. Amém. Amém, Laércio. Obrigado, gente. Amém. Gente, eu estava ontem conversando com meu filho Cile Júnior e ele fez ETED em Contagem, onde fizeram também o Paulinho, a Diana. E naquele, eu não lembro que ano mais ou menos, por volta de 2000, não é, Saulo? Que o Solinho foi para lá? Você Eu lembra? também não me lembro. É por aí, Ainda não. 98, 2000, mais ou menos. Eu tiro algumas vezes, gente. Eu não sei quantos conhecem, talvez que conhece a base lá, o Chuchu aí, como diz o Frank, né? O Thiagão, o Saulo, eu, e provavelmente o pastor Marcelo, não sei se você conhece, e o próprio Saulo, que está aqui também, né? Gente, era gente saindo pelo ladrão. Cerca de, sei lá, 200 pessoas lá. Era a base, né? A base da Jucum, a época do famoso Ceifa, né? O grupo de dança que eu conhecido no Brasil, fora do Brasil. Foi um tempo muito marcante, né? Mas o que tem acontecido? Tem acontecido um arrefecimento. E olha, não é só no meio evangélico, não. Por pouco tempo estou conversando com um diácono da Igreja Católica, amigo meu, né? A, a, a Igreja Católica está para ordenar diáconos casados, porque não tem candidato a padre nos seminários. Os nossos seminários também estão à míngua de candidatos a essa vocação. E isso acontece em todas as áreas. A dificuldade, eu vejo dificuldade de se montar um grupo de ETED, que pelo menos aqui na Jucum Cerrado, acho que são 5 ou 6, ou por aí mais ou menos, isso é pouco. Porque existe um arrefecimento, um esfriamento muito grande. E isso tem acontecido nas igrejas, nos cultos. Às vezes
Igreja, eu estou generalizando, não estou dizendo que a vide é assim ou que não é, que a igreja a vide é melhor, ou que não é. Fato é que muitas vezes nós vemos igrejas cheias, mas só de corpos. Não é de membro do corpo, são corpos estranhos. São corpos que estão ali provisoriamente, depois saem e vão viver sua vida de forma despreocupada, descomprometida. E fica sempre, claro, um remanescente, como na vida também é. Existe um remanescente fiel que trabalha, que puxa o carro, que vai no, puxando os carros da composição da locomotiva. Existe sim, a Bíblia diz que sempre haverá um remanescente. Mas o que me assusta, gente, eu digo isso porque eu estou olhando aqui para o Saulo, que tem mais de 60, eu que estou quase 80, o Evandro, que já chegou nos 60 também, né? Não sei se tem mais aí, o pastor Alan, não sei se está aqui. Bom, nós que somos, já passamos dos 50, dos 60, parece que Deus tem misericórdia da gente, e não é para todos, não. A gente já começa a ter uma perspectiva de eternidade bem mais acentuada. Isso é preciso que vocês mais jovens já aprendam isso, desejar, para que não sejam engolfados, né, pelo chamado deste mundo tenebroso, de trevas mesmo. Então a igreja tem sido atacada. E o que nos assusta, é que muitas igrejas, volto a repetir, estão repletas de pessoas. Mas como diz o pastor Alan, referindo a um conhecido dele, é uma igreja rasa em conhecimento, rasa em comprometimento, rasa em envolvimento. Nós vimos esses dias aí as crianças lá de Chimoio, né, do Pronasce. Meu Deus, gente, recusando, a Edina recusando crianças em infrapeso, porque por causa da infidelidade. Desculpa eu falar, mas eu vou falar sim. Por causa da infidelidade e inconstância de parceiros. Meu Deus, gente. Parceiros que se comprometeram a qualquer coisa, né, Léo? A fazer qualquer coisa no reino, e no meio do caminho desistem. Não dão nem bola. Então tá lá a Edina, e assim acontece com todos os missionários. Ou com o Rafa, né? Com o Zezé na Mongólia, com o Geander lá na Angola, com o Tiagão na Espanha, e tantos. E são abandonados. Simplesmente abandonados. Meu Deus, gente. Quem vai, especialmente quem se propõe a dedicar sua vida, especialmente nessa missão transcultural, se distancia de tudo, de família, vem de bens, e fica ali. É claro que quem provê é Deus, mas há um descompromisso tão grande. Me dói o coração quando nós ouvimos, olha, esse mês nós estamos pagando os pastores, ou a, 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 as ajudas para os missionários em prestações, porque está faltando dinheiro. Bom, mas o tempo da oração, desculpe, eu me empolguei um pouquinho, mas eu queria pedir a Carmelita, eu gosto muito da oração da Carmelita, ela é bem enfática, né? Pode orar, Carmelita? Bom dia, posso? Que bom, que bom. Carmelita, se eu orar pelos pastores, nós temos orado muito, mas ainda é pouco, pelos pastores da vide. Pelos pastores de uma forma geral, mas pastor da vide. Pelos líderes inominados da vide, o pastor Orlando deixa bem claro, né? Eu lembro que na última revisão dos estatutos, o pastor Orlando sugeriu, né, a eleição ou indicação do líder, foi pastor Orlando, não precisa. Quem é líder
é líder de fato, não precisa de ser nomeado, não precisa ser empossado, não. Quem é na essência. Então, que os nossos líderes sejam realmente envolvidos e comprometidos na obra da vide. Então, pastores, as suas famílias e líderes, Camilito. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã. Como o Sirlei falou, a gente não cansa de agradecer, porque se não for o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós, Pai? Então, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque é do Senhor a nossa vida. E se nós estamos aqui reunidos, e é em teu nome, porque nós só estamos aqui por sua causa, e porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor nos acorda, e porque o Senhor nos reúne, o Senhor dá a direção, assim como o Sirlei queria falar sobre um assunto, o Senhor direcionou para outro, porque é o Senhor que quer falar, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos exortar. Então, muito obrigado, Senhor, porque tudo isso é pelo amor do Senhor por nós. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, eu exalto teu santo nome, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença em nós, obrigado porque sem o Senhor nós não somos nada e o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem mostrado para nós o caminho que é o Senhor. E eu peço que o Senhor não nos deixe nos perdermos, Senhor. Não nos deixe, assim como a tua palavra diz, olharmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, e continuarmos no foco que é o Senhor. E primeiro também pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque são tantos e a todo momento, Senhor, nós precisamos pedir perdão e nos redimir e tentar não fazer mais, Senhor, porque nós somos humanos. E não nos deixe também nos respaldar no fato de sermos humanos, que podemos errar, que nós busquemos, Senhor, a santidade, como o Senhor fala, que nós temos que buscar, porque o Senhor é santo, que nós sejamos também. E nessa direção que o Sirlei pediu, Pai, eu quero orar por homens. Homens que também são pecadores, homens também que têm desejos e ansiedades e medos, mas que o Senhor os designou, Senhor, para uma posição de pastores, Senhor. E o pastor, ele, pela própria palavra, Senhor, ele é humilde, porque ele fica no campo, ele direciona as ovelhas, ele vai atrás daquela que se perde, ele cura, ele pega no colo, ele passa o remédio e cuida daquelas ovelhas, Pai. Então, assim, eu sei que é muito difícil, no meu entender, Pai, ser pastor de uma igreja onde tantas pessoas, Senhor, estão ali, algumas que nem entendem, acham que dependem para tudo e precisam para tudo. Esquecem, Senhor, que o Senhor é o grande pastor de todos nós, inclusive dos pastores que o Senhor designou. Então eu oro, Pai, por esses homens, por esses pastores, principalmente da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor continue ungindo a vida deles, que o Senhor continue trabalhando no coração, na mente, no espírito, dando graça, Senhor, porque é a tua graça, Senhor, que nos basta. E eu te peço, Senhor, que não só no mais velho ou no mais novo, ao redor da terra, eles entendam que o chamado do Senhor, ele vai fazer com que eles tenham o necessário. Eu, particularmente, Senhor, muitas vezes não entendo, não sei como eles conseguem, porque assim como o Sirlei falou, missionários que vão para tão longe, pastores que vão para tão longe e ficam sozinhos, às vezes desamparados das igrejas, às vezes desamparados dos mantenedores, mas é o Senhor. Então, Senhor, aumente a fé desses homens, aumente a fé para que eles consigam continuar com o coração fito no Senhor, para que eles possam continuar com o coração ardendo por aquilo que ele foi chamado e encontre pessoas também, Senhor, para ouvi-los, para que eles possam abrir seus corações também, para que eles possam encontrar em pessoas o alento, o ouvido, o abraço, o ombro,
porque, Senhor, somos todos humanos, dependemos e somos carentes do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, ao redor da terra há homens, Senhor, carentes nesse momento, querendo desistir, Pai, mas eu te peço que o Senhor possa ungí-los, que o Senhor possa, de alguma maneira sobrenatural, que não venha ao meu entendimento, fazer algo por essas pessoas. Homens, sim, eu digo, num geral, porque as famílias estão ali, os filhos que muitas vezes nem escolheram aquilo, mas eles estão ali pelo chamado dos pais. Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu filho amado, faça algo novo na vida desses homens e venha agora, Senhor, para a nossa igreja. Enche o coração dos nossos pastores, alegra o coração deles, coloca uma unção nova a cada manhã, que eles tenham, Senhor, o entendimento, que eles entendam o que o Senhor espera deles e que através disso, Senhor, eles possam atingir a nossa igreja, ensinar para nós aquilo que o Senhor espera que nós aprendamos, Pai, e que nós possamos também não esquecermos de orar por eles, de ajudá-los naquilo que for possível, e a todos os líderes, em qualquer hierarquia. Assim como o Sirlei falou, nós somos todos líderes, somos líderes das nossas vidas, Senhor. Então, que nós saibamos nos liderar dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que tudo, Senhor, saia como o Senhor espera de nós, como igreja, como comunidade, servindo na nossa cidade, servindo onde nós estivermos, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Então, Pai, que os nossos pastores tenham no Senhor tudo que eles precisam e que nós, como membros também, possamos ajudá-los nessa missão. A minha oração é essa, crendo no teu agir, mesmo que muitas vezes eu não entenda nada. Eu creio, Pai, que o Senhor é soberano sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Carmelita. Muito obrigado, minha irmãzinha. Gente, ainda no mesmo passo, eu quero fazer mais uma denúncia. Tá rindo, né? Veio no meu coração essa palavra agora. Denúncia é pesado. É pesado. Para mim, então, denúncia significa início de um processo criminal que pode levar até a cadeia. Mas é por aí mesmo. A nossa igreja é uma igreja, louvado seja Deus, igreja especial, todo mundo que vem cá sabe disso. Quem sai daqui vai e fala isso. Mas o que acontece, né? Nós temos aí cerca de 20 ministérios, o Saulinho já os nominou, né? E todos eles são pessoas muito envolvidas. Mas eu tenho observado que, às vezes, nós temos esses líderes desses ministérios, mas, tipo assim, nós temos caciques, mas está faltando índios, né, nessa luta. Porque não é luta, não é guerra, aí não é só cacique que luta, não. Os índios têm que entrar na dança também, gente. Eu queria destacar um ministério, não que seja o melhor, mas em termos de denúncia eu quero destacar o Sábado Luz. Ao mesmo tempo, louvar a Deus por esse ministério. Não é contra esse ministério, muito pelo contrário, é em defesa. Em defesa. Nós temos, é perigoso a gente começar a declinar nomes e esquecer alguém. Eu vou correr esse risco. Vou apenas nomear alguns, né? Por quê? Porque eu quero honrá-los. Eu quero louvar a Deus por eles. Sem, sem uma ordem definida, então nós temos a Rafa, né? Nós temos a Bruna, a Angélica, o Edmar no futebol. Eu não sei, são tantos, mas que desenvolvem um trabalho maravilhoso com essas crianças. Maravilhoso. Nós não sabemos o alcance do trabalho desses voluntários nesse trabalho. Claro, tem todo o valor, o desenvolvimento da Edina lá em Moçambique, né? O Janda na Angola e assim os demais
missionários fora, mas eles são missionários aqui dentro, aqui do Santa Clara, gente. O Lai sabe muito bem, muito melhor do que eu, o trabalho que é desenvolvido por essas pessoas. O Celim, gente, como o Celim é envolvido com, com o Sábado Luz, vocês não sabem detalhes. Eu vou dizer aqui, é para a honra de Deus. O Celim tirou dinheiro do bolso e comprou o ônibus. Às vezes falta dinheiro para combustível. Eu sei também, fiquei sabendo, que às vezes, é claro que a Sábado Luz recebe uma dotação da VID, mas às vezes não é o bastante. Mas diversas vezes, eu sei, os voluntários tiraram o dinheiro do bolso para dar o almoço para essas crianças, para dar o café. Gente, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Como assim? A gente vai no domingo, nosso estacionamento está cheio de carros, tudo carros caros. E os voluntários têm que tirar dinheiro do bolso para dar almoço para essas crianças. Gente, é de coragem, de vergonha. É por isso que eu quero fazer uma denúncia aqui, denúncia sim contra nós, membros da VID, porque estamos aí a ver navios acomodados, acomodados. Olha, para a honra de Deus, eu falei com a pessoa que me contou, eu falei, não vai faltar almoço. A partir de hoje o almoço é meu. Gente, não pode. Essa é uma carência só. Uma carência. E tem coisas, tem denúncias que eu gostaria de fazer aqui, que eu não vou, não posso fazer. É tão sério, mas tão sério. Na falta de envolvimento, de amor por esse ministério, é tão sério que dá vergonha de sequer pensar. Uma igreja como a VID, às vezes tem membro que se presta a algumas situações. Eu não posso falar aqui, eu gostaria de estar aqui na ponta da língua, fazer uma denúncia, mas não vou fazer. Eu vou pedir, aí eu vou pedir o Marcelo. O coração está queimando para o Marcelo orar. Pode, vou orar, Marcelo. Pastor Marcelo. Se não puder, tudo bem. Então eu vou pedir. Peraí, posso sim. Ah, ótimo. Você ouviu o É que eu que eu falei, pastor? Deu para ouvir? tava em trânsito, só me atualiza de novo o motivo. Eu tava indo aqui pro café. O motivo é pelo envolvimento dos membros da vida no ministério, especialmente com o Sábado Luz. Amém. Verdade. Amém. Senhor Deus, eu quero. Aí, tocou-se? Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor primeiro esse projeto, Deus, do Sábado Luz. Todas as crianças que são alcançadas, Deus, por meio desse projeto. Deus, todas as famílias, Deus, na extensão do projeto, pedimos, Senhor, que as sementes do Evangelho que têm sido plantadas no coração delas, Senhor, possam frutificar à medida que elas vão se desenvolvendo, Deus, que o coração, vida, caráter de Cristo seja gerado nelas e as famílias também alcançadas. Deus, nós oramos por um maior envolvimento da comunidade nesse projeto. Deus, abençoe aqueles que já estão envolvidos, aqueles, Senhor, que já estão trabalhando, Senhor, todo sábado, Senhor, junto ali com as crianças, Deus, e que exige bastante, Deus, comprometimento, mas tem muito ainda a ser feito e nós pedimos a Ti para que aumente o número, Deus, de voluntários, Deus, para trabalhar cada sábado, Senhor, cuidando, Senhor, das crianças, nas diferentes áreas, Deus, de atuação que tem ali, Senhor, desperta o voluntariado, desperta, Senhor, para investir recursos, Senhor, humanos, físicos, dinheiro, Senhor, para abençoar esse trabalho, Senhor, que é onde o Senhor tem sido glorificado, Deus, e nós pedimos que o Senhor prospere, e o Senhor Deus abençoe, Senhor, ricamente, Deus, tudo que tem acontecido ali, Senhor, e que a igreja, Senhor, possa dar as mãos e se envolver mais. Mas muito obrigado por todos aqueles que têm servido, todos aqueles que têm, Deus, se disposto, Senhor, a se doar, a doar-se, Senhor, nesse momento, Senhor, até hoje. Muito obrigado mesmo, Senhor, que
O Senhor seja glorificado em tudo isso. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcelo, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Corre ali. Amém, amém. Bom, já são 7h40, acho que eu me perdi um pouquinho. Eu quero fazer uma pequena referência só daquilo que Deus pediu que a gente orasse e falasse, né? Que é a respeito da igreja a carta de Jesus à igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia. Eu sou daqueles que pensam, né? É claro, cada um tem uma interpretação de que as cartas de Jesus aos anjos da igreja de Laodiceia significava situações daquela época. Também pode ser entendido como cartas a 7 tipos de igrejas e 7 épocas da igreja. Aí tem mantimento para quem quiser pensar se tal ou não. O fato é, gente, que as duas últimas igrejas, ali de Apocalipse, a penúltima igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária. E nós que vivemos aí dos anos 70, 80 para cá, sabemos que houve um boom missionário nesse final de século XX, né? Nessas décadas, especialmente 80 e 90, 70, 80, 90, muito grande mesmo. Acontece, gente, acontece que esse boom hoje não é mais do que um traque, como se diz. Diminuiu muito. Não tem boom mais, está mais para um traque. Então, nós estamos aí numa transição. Eu quero que vocês leiam depois, por favor, né? Especialmente essas duas cartas, que está no capítulo 3 de Apocalipse, carta à igreja de Filadélfia e Laodiceia. Estão numa transição de uma igreja missionária, comprometida, envolvida, né, para uma igreja descomprometida. Uma igreja que volta para si própria, que acha que é rica, que é a melhor, que é a bambam, que é a igreja de Laodiceia. Eu penso, eu serei que pensa que nós estamos vivendo agora os últimos momentos dessa igreja de Filadélfia, numa transição forte, marcante para uma igreja descomprometida, que é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que pensa em si própria, vestir-se bem, ter riquezas, aparecer, ter nome, mas não tem obras. As obras dessa igreja são conhecidas pelo dom da igreja, mas são aquelas que não passarão pelo fogo, queimarão como palha. É realmente lamentável, Camilita. É isso, é de chorar mesmo, de vergonha, de coragem e vergonha. Por isso que a temática de hoje para mim são denúncias. Denúncia contra uma igreja descomprometida, denúncia contra membros nominais paraquedistas que não se envolvem, mas que criticam, mas que murmuram, e que nem índios são, nem a propensão a ser cacique, a ser líder. Então, gente, vamos ler, mas vamos ler mesmo. Quase todo dia um pastor, um dirigente fala, vamos ler esse texto. Vamos ler sim, gente. E vamos chorar de vergonha, porque pela essa igreja nós estamos vivendo agora. E louvar a Deus pelos remanescentes. Eu quero crer que somos remanescentes. Só fechando agora, gente, nós estamos com 24 pessoas, logins. Já tivemos 50, já tivemos 60. O que aconteceu com os oradores? Será que tem coisas tão importantes assim? Mais importante do que orar? Porque vai chegar um dia, gente, que nós não teremos nada mais a fazer senão orar, do que meditar. Eu posso dizer de cátedra. Eu estou quase 80, muita coisa eu não consigo fazer mais. E porque o Deus tem me tolhido essa força, essa energia, eu tenho me voltado mais, mas é preciso que a gente apanhe, que Deus quebre as nossas pernas,
para quem possa ter a responsabilidade, o comprometimento, a perseverança no reino. Fica essa denúncia, eu vou colocar o título de denúncia, viu, Sirlei? Né? Vai ser denúncia mesmo. Que estejamos acordados, vamos pensar nisso durante o dia, porque o Espírito tem nos denunciado, gente. Porque, irmãos, bom dia para todos nós, que Deus os abençoe, nos abençoe. Abençoe a Clarice, que está fazendo 70 hoje. O pastor Amém. Alan, que vai fazer amanhã. Ok? Abraço.